acima de tudo. Hoje é um dia que eu trago um tema muito especial. Enquanto fazemos compasso de espera. Enquanto isso, compartilhe a live, compartilhe a live para que todos possam participar nessa live. Se ainda não seguiu, subscreva-se logo aí, subscreva no canal. Vou pedir desculpas também, me encontro sinto um pouco constipado, mas mesmo com saúde ou sem saúde, estaremos aqui a glorificar, a adorar e a bendizer esse Deus maravilhoso. Deus maravilhoso. Hoje eu trago um tema que compartilho com outros para que esse tema não possa apenas refletir na tua vida, mas possa refletir na vida de outros também. E o tema que eu trago o dia de hoje é o seguinte. O tema é a vida depois da queda. Nesse caso, vamos trazer esse pormenor da vida depois da queda. Muitos têm sei lá, porque eu caí, porque a queda foi tão dura que não vou conseguir me levantar, não vou conseguir prosseguir. Essa live é para ti, para que possas compreender esse significado essencial que é a vida depois da queda. Vou trazer comigo a palavra do Senhor no livro do profeta Miqueias, assim que é, profeta Miqueias, capítulo 7, no seu versículo 8. Profeta Miqueias, capítulo 7, no seu versículo 8. Diz assim a palavra do Senhor: ó inimiga minha, não te alegres a meu respeito. Ainda que eu tenha caído, levantar-me-ei. Se morar nas trevas, o Senhor será a minha luz. Que a palavra te receba em bom estado de saúde, que o Espírito Santo possa manifestar, que o Espírito Santo possa te tocar no decorrer do tempo que ouças a palavra do Senhor. Miqueias, ele traz uma palavra de reflexão, onde ele adverte o inimigo ou a inimiga, onde ele adverte as circunstâncias. Ele diz para a sua inimiga ou inimigo que para que não possa se alegrar pela situação em que ele se encontra, porque cedo ou tarde ele vai se levantar daquela circunstância, ele vai se levantar daquele lugar. E prestem atenção num componente muito interessante. Todos caem, mas nem todos ficam caídos. Tens que entender esse componente essencial, esse componente primordial da natureza ou da vida espiritual. Todos caem, mas nem todos ficam caídos. Há pessoas que caem e ficam perdidos para sempre, mas há pessoas que quando caem têm a capacidade de recorrer o que é a guia espiritual para se levantar da queda. Aquela pessoa que faz parte da natureza humana, sem dúvida, há de se deparar com essa natureza da queda. A queda, ela é um componente que faz parte da natureza humana. Todos nós, em algum momento da vida, tropeçamos. Todos nós, em algum momento da vida, afastamos-nos do caminho de Deus. Mas o que vai mais contar é
você se afastou do caminho de Deus e se arrependeu voltar ou continuou perdido perante a presença de Deus? E a Bíblia, ela nos mostra vários homens grandes, homens de visão, homens ungidos, homens ungidos que se afastaram da presença de Deus. Esses homens grandes também falharam, se afastaram também de Deus. Trago alguns exemplos aqui. E, por exemplo, Moisés perdeu o controle até que chegou ao nível de desobedecer uma certa coisa que Deus mandou. E Deus manda algo a Moisés e Moisés vai fazer o que Deus não havia determinado. Por conta do quê? Por conta de perder o seu controle. Moisés, ele perdeu o controle, feriu o arroz. E Deus havia mandado apenas Moisés para o quê? E falar com o arroz. Mas porque ele desobedeceu a Deus, assim posso dizer, não permaneceu na desobediência. Foi uma fase passageira. Davi cometeu adultério e homicídio. Esse é um exemplo de um grande homem de Deus, o Davi. O Davi cometeu adultério e homicídio. Mas o que determinou a graça de Davi é porque ele soube se arrepender e soube levantar da queda onde ele havia entrado. Soube se levantar e sair do lugar onde ele havia se encontrado. O próprio Pedro, discípulo de Jesus, ele negou a Jesus. Foi uma queda, foi algo passageiro. Um momento. E vamos ver que o próprio Pedro, que negou Jesus, acabou sendo vindo crucificado de igual modo como Jesus foi crucificado. Foi uma pessoa que, depois daquele momento, se tornou uma pessoa que serviu como guia espiritual para muita gente. Então, a questão é, você caiu. E o que você faz com o teu cair? Você se encontra numa circunstância de alguns dos homens. E podemos ver o Jonas. O Jonas, ele fugiu do chamado de Deus. Mas ele soube se colocar no caminho de Deus perante isso. Depois disso, conseguiu se colocar dentro dos padrões de Deus. A questão é essa. Você se afasta da presença de Deus. O que você faz com isso? Depois disso, o que você faz? Quando caiu, o que você fez? Continuou caído? Buscou a presença de Deus? Buscou conselhos? Buscou entendimento? Buscou se reencontrar com Deus? Aí está o problema. Você caiu e manteve-se ainda caído. Esse é a coisa mais crítica, a coisa que mais atua os crentes. Os crentes de hoje, quando caem e depois de cair recebem pedras, eles se afastam de Deus. Não. A sua queda pode servir de inspiração para algo melhor. Não que tu tenhas que cair para depois seguir algo melhor, não. Mas se você se encontra nessa circunstância, tens que saber lidar com isso, buscar a presença de Deus, buscar o entendimento divino acima de tudo. E o importante não é o fato de ter caído, tá bem? Mas é o que se faz após a queda. Você caiu, tudo bem. Mas o que você fez depois de cair? Aí está o problema. Você caiu, mas o que você fez após cair? Como você se posicionou? Deus, ele nunca abandona os seus. Tens que entender isso. Deus, ele nunca abandona os seus. Mesmo quando cai, ele espera e retorno do arrependimento e a humildade. É necessário que depois que cair, possas ter a capacidade de se arrepender e se humilhar perante Deus. E enquanto vou deixar abrir a palavra de Deus no livro de Provérbios. Vamos ver Provérbios 24. Só para elucidar um pouco. Provérbios 24, capítulo
diz assim, porque 7 vezes cairá o justo e se levantará, mesmo os ímpios tropeçarão no mal. Então diz que Deus ele reconhece que existem quedas por conta de seres de uma natureza humana. A única pessoa que não teve queda foi Jesus, porque Jesus, não porque Jesus foi homem, deixou de ser Deus, não, por isso que Jesus, ele nunca teve queda, por conta da sua natureza. E você, sendo de uma natureza humana, não se turbe o teu coração por conta de uma queda. A questão é, depois de cair, o que você fez? Depois de cair, que passos você seguiu? E há uma coisa muito interessante que tens que saber. Cair não é o fim, mas ficar caído é uma escolha sua. Cair não é o fim, mas ficar caído é uma escolha sua. Você que escolhe se continua caído ou levanta. Muitos não escolhemos cair. Muitos não escolhem cair. São circunstâncias. Mas você escolhe se continua caído ou levanta. O segundo tópico que eu trago para Deus é Deus não nos define pela nossa queda, mas pela nossa resposta. E Deus não te define, amado, pelo que você fez de errado, mas pela maneira como você responde ao erro. Você cometeu um erro. Você cometeu um erro e o que você fez com esse erro? Onde você se encontra perante esse erro? Você cometeu um erro, levanta. Cometeu o erro, levanta-te e continua a seguir em frente. Você pode escolher continuar a cometer erro ou prosseguir. Aí está. Muitos, porque sentem vergonha do que cometeram, acabam se afastando da sociedade, acabam se isolando. Algumas pessoas ficam traumatizadas perante essa situação. Mas tens que entender que quando perante o erro, tens que buscar, acima de tudo, a presença do Altíssimo, a presença de Deus. Certo? E sempre nós acompanhamos nos discípulos de Jesus, temos o Pedro e o Judas. Os dois caíram. Pedro negou a Jesus e Judas vendeu a Jesus. E depois de dois terem caído, há uma grande diferença entre esses dois. Os dois caíram, mas o que importa é qual a decisão que cada um tomou depois de ter caído. Vemos que Judas sentiu remorso, mas não procurou perdão. Acabou tirando sua própria vida. Judas, depois de trair Jesus, ele sentiu remorso de ter traído. E por conta disso, ele acaba tirando sua própria vida, além de buscar o perdão. O que acontece com muitos jovens, acontece com muito ser humano hoje em dia. Depois de cair, depois de cometer um erro, o Judas acaba se suicidando. Então, o que acontece com muitos jovens? Muitos jovens erram, cometem erros. E, além de procurar perdão depois do erro que cometeram, acabam tirando a sua própria vida. Acabam se isolando da presença de muitos. E percebemos que a diferença desses dois é que Pedro, depois de ter caído, ele procurou se reconciliar. Procurou fazer a diferença. E existe uma coisa muito interessante. A condenação e a restauração, na resposta que damos à voz de Deus,
nós temos que perceber que em nenhum momento, quando nós fazemos pensar de Deus, Deus vai estar lá para nos condenar, mas sim estará lá para nos restaurar, estará lá para nos dar uma nova direção. Então, eu te aconselho, jovem, te aconselho, cristão, te aconselho no dia de hoje repensar nas suas decisões. Será que o que eu faço é certo? Será que o que eu sigo é certo? Será que o que eu penso é certo? Será que o que eu quero fazer é certo antes de fazer? E depois de pensar nisso, se fez já, ou estás numa circunstância de que já fez algo que não agrada a ninguém, não agrada a Deus, pense. Pense. Olha esses dois exemplos de Judas e Pedro. É necessário sentir remorso, sim. Mas depois de sentir remorso do que você fez, é necessário procurar perdão. É necessário procurar entendimento e guião de Deus. Antes de continuar, quero saudar o Elton Souza, que nos cumprimenta aqui. Saúde a todos. Seja bem-vindo à live, Elton Souza. Se quer deixar um comentário, sinta à vontade. Quer mandar saudações, sinta à vontade. Quer deixar um parecer também, sinta à vontade, Elton Souza. E dando continuidade, o céu não espera a perfeição, mas um coração puro. E o que dita a tua personalidade não são os seus atos, mas é como você se posiciona perante os seus atos. Cometeu falha, como você se posiciona? Cometeu erros, como você se posiciona perante isso? O que você faz com isso? Então, tens que acompanhar esses momentos, tens que acompanhar essas circunstâncias. E para você recomeçar, para você seguir um novo posicionamento, é necessário ter um recomeço sincero, sinceridade, ter sinceridade acima de tudo. Vamos continuar dê graça acima de tudo, dê graça acima de tudo. E também saudar a Kelvin Fernando. E muito obrigado por acompanhar a live, Kelvin Fernando. Compartilhe a live. E compartilha assim que é. E o terceiro ponto que eu trago também, poder de hoje, é: a queda pode ser o início de um recomeço com mais maturidade e intimidade com Deus. Muitos veem a queda como se fosse algo para te tirar da presença de Deus, como se fosse algo que determina o seu fim, como se fosse algo que tira o seu mérito. Em algum momento é difícil se posicionar nessas circunstâncias. Mas a queda, ela pode ser o início de um recomeço com maturidade e intimidade com Deus. Muitas vezes é no valor de descobrirmos profundidade da graça. Muitos de nós vamos perceber que Deus está conosco no momento da queda. Depois da sua queda, quando você decide se reconciliar com Deus, você vai perceber que Deus estará lá para poder te ouvir, estará lá para poder caminhar contigo. A queda pode nos ensinar muito mais sobre Deus e sobre nós mesmos do que o sucesso. E para você atingir um sucesso, terás altos e baixos na tua vida. Esteja ciente disso. Para atingir o sucesso na tua vida, terás altos e baixos. Esse é um dos aspectos de quem quer recomeçar. E depois da queda,
Davi escreveu salmos mais profundos. Percebe? Depois da queda de Davi, Davi começou a escrever salmos mais profundos, que chamam a atenção, salmos que tocam o coração de muitos. Por quê? Aquela inspiração, aquela intensidade, a vontade dele de demonstrar que conseguiu sair da queda, foi dando a entender a muitos que o amor de Deus é maravilhoso, mesmo nas trevas. Que Deus estará contigo, mesmo na tua queda. Vemos que Paulo aprendeu que a força de Deus se aperfeiçoa nas fraquezas, por conta da queda que ele passou, Paulo. Por conta da circunstância que ele passou, ele aprendeu que a força de Deus se manifesta nas fraquezas. A queda, em algum momento, pode nos ensinar a ter a humildade. Há muitos que não são humildes e Deus coloca uma circunstância para poder moldar aquela pessoa. Eu não estou a dizer, não estou aqui a afirmar que a queda vem de Deus. Não é o que eu estou a dizer. Que Deus é que traz a queda para ti. Mas Deus, em algum momento, ele permite. Recordam-se da palavra de Deus em Jó, quando Satanás diz para Deus que, Senhor, o teu servo só te adora porque o Senhor tem lhe abençoado. Retire tudo dele para abençoar. E Deus deu permissão, Deus permitiu que o diabo pudesse tentar a Jó. Coloque-se na situação de Jó. Há situações que tu estás a passar, talvez porque Deus está a permitir para o seu amadurecimento. Deus está a permitir para o seu desenvolvimento. Deus está a permitir isso para a sua evolução. Não se critique, se martelar. Porque eu poderia ser melhor. Porque eu poderia ser o quê? Porque minha vida não anda. Deus. Não. Às vezes, Deus se manifesta em momentos de fraquezas. Às vezes, Deus colocou a tribulação para falar contigo, para te moldar para o que virá pela frente. E a queda, ela é uma escola para quem está disposto a aprender. Aspecto interessante. A queda, ela é uma escola para quem está disposto a aprender. Quem não está disposto a aprender, nunca vai aprender na queda. Tens que tirar lições da queda. Tens que tirar força da queda. Tens que tirar entendimento. Colocar-se mais próximo de Deus. Muitos, depois de se encontrarem na queda, acabam se afastando de Deus, acabam tirando o foco no Evangelho, acabam saindo da presença de Deus. Não. Considere essa queda como uma escola para que possas aprender novos caminhos, para que possas aprender novos padrões. Novos padrões. Acima de tudo, coloque isso na presença de Deus. Coloque tudo na presença de Deus. Saiba se colocar na presença de Deus. Porque só na presença de Deus você pode conseguir superar certos momentos. Porque Agostinho, eu sou forte. Olha, e sem Deus não existe nenhuma capacidade de se dar bem na tua queda. Na queda, tens que ter a capacidade
Nessa queda onde tu te encontres, ter a capacidade de levantar com visões. E o Segelega, mas dime, levantar com visões. É necessário. Porque eu. Uma coisa. Adore a Deus na tua queda. Não espera de. Olha, virão provocações da parte dos outros, virão fofocas da parte do outro, virão problemas da parte do outro. Mas mantenha-se firme e focado na presença de Deus, porque só Deus poderá te dar verdadeiro direcionamento, só Deus poderá te dar verdadeira direção, só Deus poderá te colocar numa situação da adoração profunda. Da adoração profunda. E dando continuidade aqui na Life 2, também trago o quarto ponto. O quarto ponto que é: você não é um fracassado. Você é alguém que Deus ainda quer usar. Trago essa mensagem para ti, que você não é um fracassado, você é alguém que Deus ainda quer usar. Muitos vão te chamar de fraco, porque você caiu. Muitos vão te chamar de... Vão dar nomes, porque você caiu, porque você se encontra em circunstâncias, porque você se encontra em situações, mas perceba uma coisa interessante. Você não é fraco. Wena umuhluli ebitwenera usi. Muitos vão criticar, mas talvez se eles estivessem no teu lugar, nem teriam conseguido levantar. Se eles estivessem no teu lugar, nem teriam conseguido sair. Se eles estivessem no teu lugar, nem teriam conseguido ter entendimento. Se eles estivessem no teu lugar, não teriam conseguido ter visão. Então, para de ouvir o que o outro diz ao seu respeito. Para de ouvir as críticas de outros ao seu respeito. Toma a dianteira e tenha capacidade de apenas seguir o mandamento de Deus. A perceber que quando chega ao nível de parar de ouvir o que está falando diz, você vai chegar num nível de compreensão, compreender-se a si mesmo. Compreender-se isso que é a si mesmo. O que outros dizem, aprenda a se reconstruir com críticas construtivas. Mas se por acaso, se estiver numa situação de ver que essa crítica não é construtiva, essa crítica não é aplausível, essa crítica não vai me levar a lugar nenhum. Ignora a crítica e siga em frente. Siga em frente. Aprenda apenas a acolher críticas construtivas das pessoas. As críticas não se abale o teu coração com pessoas que vão dar críticas para te destruir. E uma coisa muito interessante para dizer também é: Deus, ele é um especialista em reconstruir vidas. Deus, ele é especialista em reconstruir vida. E os seus inimigos vão querer que você se defina pelos seus erros. Mas Deus vê um futuro além do teu passado. Essa é a diferença entre ser humano e Deus. Deus, ele não vai te definir pelos teus erros, mas ele vai te definir por experiência que você teve para se dar bem no futuro. O teu presente vai determinar muita coisa. Então, tenha essa capacidade de esperar
ouvir em Deus. Porque outro vai te criticar só para continuar a te ver em baixo. Mas preste atenção, continue buscando apenas a presença de Deus. Só Ele, só Deus poderá te dar esse entendimento. Você é a menina dos olhos do Senhor. Deixe que se colocar nesse entendimento. Você é precioso perante Deus. Não vai esperar de ouvir críticas de outras pessoas. Se afastar da presença de Deus porque alguém te criticou. A queda tem que servir como uma escada para o teu sucesso. Eu disse que o que vai te determinar não é a queda, mas é o que você faz depois da tua queda. Que posicionamento tu colocas depois da sua queda? E, olha, existe um homem que eu admiro muito na Bíblia, nesse caso, chuva, e Davi. Davi foi chamado o homem segundo o coração de Deus, mesmo depois de ter pecado. Mesmo depois de ter pecado, mesmo depois de ter caído no pecado. Davi foi chamado o homem que anda segundo o coração de Deus. Por que ele é chamado assim, o homem segundo o coração de Deus? Porque ele soube se posicionar perante a sua queda. Moisés tornou libertar o povo, mesmo tendo sido assassino. Moisés cometeu um assassinato no Egito, mas mesmo assim tornou-se a ser libertador. Por quê? Porque Deus, ele molda o homem. Deus, ele prepara o homem para um chamado. Então, se te encontras numa situação difícil, numa situação de queda, esteja disposto a ser preparado, a ser moldado. Esteja disposto a ser transformado. E, continuando, não esqueças, compartilhe. Assim que acessar a live, compartilhe para que os outros possam ver. Deixa teu comentário aí, deixa o seu parecer, a sua saudação, tudo que quiseres. Vejam detalhes. Não se coloque na situação de que, porque eu estou na queda, não me encontro mais nos planos de Deus. Deus, ele tem planos para ti em qualquer momento. Deus, ele tem planos para ti em todo momento. Deus estará contigo em todo momento. E vamos juntos visitar a palavra do Senhor no livro de Romanos, capítulo 8, versículo 1. Olha, essa palavra é para ti que se encontras no momento da aflição, no momento de dor, no momento de remorso. Jesus, ele traz uma mensagem, a palavra de Deus, ele traz uma mensagem para te dizer assim: portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Caiu, recomponha-se, levante e continue firme. E o que importa não é que você caiu, mas é que você se levantou. O seu levantar poderá determinar muito para Deus. O seu levantar poderá determinar muito para o teu sucesso. Para o teu sucesso. E essa era a mensagem que eu tinha para de hoje. Para você que
Vai acompanhar a live tarde. Ao entrar, por favor, compartilhe a live, compartilhe com outros, continue buscando a presença de Deus. Eu sou um dos testemunhos e grande testemunho. Deus, ele se manifesta perante grandes tribulações. Deus se manifesta perante grandes tentações. Deus, ele estará sempre pronto para te ouvir. Deus estará sempre disposto a te compreender. O importante é sentir remorso. Depois de sentir remorso, procure se reconciliar com Deus. Isso que é reconciliar com Deus. Procure se reconciliar com Deus. Eu acredito que pudeste compreender aqui que sim, há uma vida depois da queda. Então, a queda ela não vai servir para te afastar de Deus, mas tem que servir para te aproximar mais de Deus. Continue mesmo firme perante Deus. Eu me encontro numa situação de ter uma gripe imensa, mas contudo eu dou graças a Deus, contudo eu é um caminho que Deus possa te abençoar, que Deus possa te enriquecer. Amanhã estaremos juntos de novo cá, teremos uma live. Desculpe a quem não pude mandar esse abraço aqui, mando saudações a Ana Ajape, mando saudações a Cacilda, que faz diretamente da Beira. Mando saudações para ti, Cacilda. Mando saudações para quem mais? Desculpa, eu me encontro com uma febre, me encontro com uma sinusite bem. Então penso que orem por mim. E dizer que esse projeto, Escolhas com Propósito, está no início, mas agradeço pela recepção do projeto. Agradeço por compartilharem, quem tem compartilhado, e pedir para que você também possa compartilhar. E obrigado aí, Elton, obrigado aí, Kelvin Fernando. Continuem firmes,